Um, dois, som. Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, né? Você que é membro da nossa igreja, né? Você também que está nos assistindo pela internet, você é muito bem-vindo ao nosso culto da Primeira Igreja Batista em Vila Cosmopolita. E estamos todos aqui para adorar e glorificar o nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Esse é o momento que nós esquecemos, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos preocupa e nos concentramos nesse culto. Um culto que nós oferecemos a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Então deixe de lado as suas preocupações, as suas tristezas, as suas angústias, e vamos glorificar o nosso Deus. Vamos louvar aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Vamos orar inicialmente para começar esse culto. Agradecer a Deus, pela semana, que Ele cuidou de cada um de nós. Nós tivemos aí uma semana difícil, uma semana triste, em especial para a nossa igreja. Nós perdemos aí a nossa querida irmã Maria. Perdemos aqui, mas ela está com Cristo agora, Isso aqui é o que importa, E foram momentos aí de tristeza, Logo na segunda-feira recebemos aí a notícia, logo cedo, Irmão José Geraldo me ligou, dizendo do falecimento. E terça-feira estivemos lá no velório, no enterro, fizemos lá um culto de agradecimento a Deus pela vida da irmã Maria. A gente costuma chamar de culto fúnebre, Mas na verdade é um culto de louvor a Deus pela vida dela, Pelo que ela foi, pelo que ela fez, pela sua família, pelo que ela foi na nossa igreja, e pelo serviço prestado ao Senhor, Que ela foi uma serva do Senhor. E nós temos apenas que nos alegrar, de saber que ela está com Cristo nesse momento. A saudade é grande, Todos nós sentimos falta, sentimos saudade, mas sabemos que ela está no melhor lugar que alguém poderia estar nesse momento, que é nos braços do Pai. Amém? Então que tenhamos agora o cuidado para com os seus familiares, em especial as crianças. As crianças precisam de nós. O Gustavo, a Mel, o Paulo, o esposo, precisa de nós. Nós somos a família deles também. Então que nós possamos ter essa responsabilidade, possamos ter esse cuidado para com essa família. E ontem também, o falecimento também do tio da nossa irmã Rose, que nós viemos orando aí já há um bom tempo, E infelizmente, veio a falecer, teve o velório, o enterro, foi em outra cidade, São José dos Campos, e aí nós demonstramos aí todo o nosso sentimento, em nome da minha família, em nome da nossa igreja, que leve aí os nossos sentimentos aí aos seus familiares. Amém? Vamos orar então nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui, Senhor, para prestar esse culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Que nós possamos, Senhor, nos despojar, Senhor, do nosso eu agora, Senhor. Que nós possamos despojar dos nossos pensamentos, das nossas preocupações, das nossas angústias. Que nós possamos concentrar agora a nossa mente e o nosso coração em Ti, Senhor. Para que possamos prestar um culto a Ti com excelência, com o desejo, Senhor, de Te glorificar, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles também que não puderam estar presentes, Senhor, por algum motivo. Que o Senhor esteja visitando a cada um nesse momento. Te peço para aqueles que estão nos assistindo também pela internet, Senhor. Se há alguém, Senhor, que não conhece a Tua palavra, que nunca ouviu da Tua palavra, está ouvindo nesse momento, que o Senhor toque nos corações profundamente, Senhor. Que venha receber a Tua palavra como um bálsamo, Senhor, para a sua vida, Senhor. Abençoa, Senhor, esse culto, Senhor. Ser conosco. Todas as participações, todas as pessoas que foram participar de alguma forma, que o Senhor conduza, Senhor, de acordo com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que a palavra, Senhor, venha aos nossos corações, Senhor, da forma como o Senhor quer que ela venha, Senhor.
que nós possamos ser confrontados, que nós possamos ser consolados pela Tua palavra nessa noite. É a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu queria passar algumas comunicações para os irmãos, antes de nós fazermos uma leitura. Primeiramente, meus irmãos, os irmãos que estiveram aqui na semana passada, nós falamos a respeito de cultos nos lares, que nós estávamos com esse projeto aí de fazer. O que seriam esses cultos nos lares? Seriam cultos em que a pessoa que desejar ter um culto no seu lar, vai nos avisar, nós vamos agendar essa data, e pode ser um culto de aniversário, pode ser um culto de ação de graças, e não só nós aqui da igreja. Às vezes algum vizinho, algum familiar seu, tem alguém doente em casa, quer que seja feito um culto, né? Algum vizinho que deseja conhecer a palavra de Deus, quer realizar um culto em casa. Então você tendo essa notícia, você pode nos informar, nós agendamos direitinho. Nós estamos priorizando, isso dentro das possibilidades, é claro, que esses cultos sejam feitos às sextas-feiras à noite, tá? Não que exatamente só pode ser na sexta-feira, mas é um dia que nós, vamos dizer, separamos assim para um melhor dia. Tá? Se não for possível, a pessoa quiser um culto na quinta, na quarta, sei lá. Na quarta não, que nós temos o culto de oração, né? A sala de oração. Mas os outros dias da semana, nós podemos fazer, não tem problema nenhum. Tá? Basta os irmãos me comunicarem e a gente faz esse agendamento. Qual o propósito desse culto? Evangelização. Levar a palavra de Deus àquelas pessoas. Às vezes as pessoas não têm tanta liberdade de vir à igreja, mas elas têm a liberdade de chamar 3, 4 pessoas, que seja. A gente está numa época de pandemia, a gente pode aglomerar muitas pessoas, mas 3, 4 pessoas da igreja, a gente vai lá e faz um culto de adoração, culto de louvor a Deus. E as pessoas às vezes se sentem mais à vontade, a igreja indo até eles, do que eles vindo até a igreja. Então nós temos que aproveitar todas as oportunidades, né, que Deus nos dá para levar a sua palavra. Ok? Então fica aí comunicado aos irmãos. No próximo domingo, pela manhã, nós não teremos a EBD, tá? A nossa EBD. Por quê? Eu preciso fazer uma reunião com todos os diáconos e também com toda a liderança da igreja, diretoria estatutária, né, ou seja, a diretoria da igreja, tesoureiros, secretários, vice-presidente, e também os líderes seria só a diretoria estatutária e os diáconos. Tá? Os líderes de ministério não tem necessidade. Porque nós precisamos conversar sobre algumas questões das finanças da igreja. Tá? Então, eu precisava ter essa reunião. E eu sei que se eu marcar outro dia de semana é muito complicado para os irmãos, de sábado também, às vezes um ou outro não pode ir. Então, nós marcamos para domingo às 9h30, tá? O horário da EBD. Então, nós não teremos a EBD como temos tido, né? Com classes e tal, mas teremos essa reunião aqui na igreja. Eu peço aos irmãos que, se possível, não faltem, que é muito importante, tá? Nós vamos conversar sobre algumas coisas importantes aí, sobre finanças da igreja. E é importante que os irmãos estejam presentes aí para a gente tomar algumas decisões importantes, ok? Então, domingo às 9h30. E no segundo domingo de setembro, nós temos aqui a nossa Assembleia Ordinária, tá? Essa Assembleia Ordinária, nós iremos eleger uma comissão para que possa fazer as indicações da nova diretoria para 2022-23. Os irmãos sabem que nós temos aqui o mandato de 2 anos da nossa diretoria. Aí nós precisamos de eleger uma comissão para que essas pessoas possam indicar pessoas para assumirem esses cargos, né? E após essa indicação, aí teremos uma assembleia em novembro, e em novembro será eleita essas pessoas que forem indicadas e aprovadas. Tá? Então é importante que você venha nessa assembleia, e alguns outros assuntos também queremos tratar, assuntos de rotina e outros também de importância. Ok? Segundo domingo de setembro. Deixa eu ver o que mais. Cultos nos lares. Diretoria, assembleia. Tá. Os jovens, né? Os jovens, nós recebemos aqui o pessoal da Igreja Batista Central do Kemel, há 2 semanas atrás.
e nós fomos convidados para participar do culto de jovens deles. Isso no dia 18 de setembro. Então, os jovens estão aí convocados, né, para estarem presentes, né? Eu fui convidado lá para ministrar a palavra lá para os jovens, né? E todos os jovens aí, nós vamos nos programar direitinho para todos irem juntos para lá, tá bom? Então, dia 18, do 9 às 19 horas. Depois nós combinamos o horário de saída daqui, tudo certinho. Oferta missionária. Os irmãos lembram que nós fizemos aqui a campanha de missões mundiais. Nós fizemos atrasados por causa da pandemia, mas nós fizemos no mês de julho, né? E foi depositado essa semana lá na conta da Junta de Missões Mundiais o valor que nós arrecadamos. Tá? Nós arrecadamos a nível de oferta no mês R$700. Tá? Só para os irmãos ficarem sabendo. Então nós fizemos o depósito, um boleto que eles emitiram, a própria junta, né? Eu já vou disponibilizar lá o comprovante junto à tesouraria, né, desse depósito, né? E nós cumprimos aí a nossa campanha de missões mundiais, né? E que sabemos que esse dinheiro vai ser de muito proveito, né, para aquela junta, né, em que envia missionários para todo mundo, anunciando as palavras do nosso Senhor. Ok? Então, agradeço a generosidade da igreja, o empenho dos irmãos, né, para que nós possamos ter cumprido aí essa campanha de missões. Só mais um aviso, mas antes eu queria ler um texto com os irmãos. Está lá em Mateus capítulo 28. Mateus 28, de 16 até o 20. Os irmãos acompanhem aí comigo a leitura. Mateus 28, 16 a 20. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos, ou então até a consumação dos séculos, como diz aí em algumas traduções. Esse aqui é a ordenança de Jesus, é o ide de Jesus. É a grande comissão, é chamada de a grande comissão. Jesus comissionando os seus discípulos, os seus apóstolos, para que eles anunciem a palavra a outros, para que anunciem a sua palavra às nações. Então ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos manda fazer discípulos. Jesus nos ensina a ensinar a outros a serem imitadores de Cristo. Só que para que nós possamos ensinar a outros, para que nós possamos ensinar outros a serem discípulos, primeiro nós precisamos ser o quê? Discípulos. O discípulo só pode ensinar a outro se primeiro ele for um discípulo. Eu não vou ensinar ninguém a ser imitador de Cristo se eu não sou imitador de Cristo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Os irmãos têm me visto aí falar bastante sobre isso, né, nos grupos, né, nos cultos, né? E nós temos aí priorizado também essa questão do discipulado. Nós iniciaremos aqui o nosso discipulado, conforme eu avisei os irmãos, agora em setembro. Será no primeiro sábado, né, para os jovens e adolescentes, às 20 horas, no dia 4 de setembro. E para os adultos será no horário da nossa EBD, às 9h30, no domingo. Por que 9h30 no domingo? Eu fiz uma cotação aí com os irmãos, qual era o melhor horário, qual era o melhor dia, se os irmãos preferiam presencial ou
remoto e tal, né? E diante de todas aquelas informações, cada um tinha um horário diferente. Um era à noite, outro era de dia, outro era remoto, outro era presencial, outro à tarde. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso juntar isso, né? E eu orei, pedi a Deus e Ele me deu esse horário da EBD, que é o horário que a grande maioria de nós podemos estar, né? De manhã na EBD. Eu sei que alguns não podem, alguns trabalham de domingo, e para esses a gente vai tentar uma outra forma aí de compensar isso, né? Mas a grande maioria dos irmãos podem porque estão aqui na EBD, grande parte dos irmãos, né? E é um horário que nós podemos utilizar aí para esse discipulado, tá? E outra coisa, você não é obrigado a participar desse discipulado, né? Assim como na igreja nada é obrigado, né? Nenhum de nós somos obrigados a nada. Nós fazemos ou por amor a Cristo, né? Ou por desejo de aprender, né? Ou então qualquer outra motivação, né? Ninguém tem obrigação de fazer, né? Mas eu digo aos irmãos, se você não fizer, a única coisa que eu posso dizer para você é que você vai perder a oportunidade, né, de estar numa mesma visão da igreja. Porque é através desse discipulado que nós vamos implementar as ações que nós pretendemos. As ações com relação à nossa igreja, com relação à nossa comunidade. E nós precisamos, como corpo de Cristo, estarmos unidos numa mesma visão. A palavra tem que ser a mesma. O entendimento tem que ser o mesmo. Porque senão, imagina a confusão, né? Cada um entendimento diferente, cada uma postura diferente. E nós precisamos alcançar as vidas, né? E assim, dentro desse projeto que nós temos, que nós falamos com os irmãos no domingo passado pela manhã, está também a questão do evangelismo. Nós vamos evangelizar as pessoas. Quando as pessoas se converterem, elas vão precisar o quê? Elas vão precisar ser discipuladas. Eles vão precisar ser discipulados. Não adianta a gente esperar que a pessoa se converta, aí deixa a pessoa na cadeira, sentada, esperando que ela aprenda de alguma forma. Nós precisamos ensinar elas, nós precisamos caminhar com elas. E eu falava hoje pela manhã que o discipulado não é uma aula, né, que a gente coloca ali no retroprojetor. Retroprojetor não, já era, né, retroprojetor, né? No multimídia, né? E eu vou explicando e os irmãos ficam aí ouvindo. Não, nós vamos fazer de uma forma dinâmica. Eu até falei para os irmãos pela manhã, nós não vamos ficar assim do jeito que nós estamos, um de frente para o pastor aqui, vocês olhando tudo para mim e as pessoas nas costas de vocês. Não, nós vamos fazer em círculo, para que um possa olhar no olho do outro, para que a gente possa contar as nossas experiências, né? O discipulado, meus irmãos, ele é o quê? Ele é chamado popularmente aí de vida na vida. Ou seja, nós vamos prestar contas uns para os outros da nossa vida cristã. Vamos dizer as nossas dificuldades, vamos dizer as nossas... aquilo que a gente não entende, a gente vai compartilhar para que a gente possa aprender, né? Aquilo que a gente precisa aprender, a gente vai aprender junto, né? Pode ser que um tenha um pouco mais de conhecimento que outro, aquele que tem mais conhecimento vai nos ajudar a esclarecer algumas questões. Então é importante que você participe. E eu criei um grupo, né, do WhatsApp e pedi para os irmãos, né, que forem participar, que desejarem, quiserem pagar o preço do discipulado, lembra, né, do ano passado que nós pregamos sobre isso? Se você quiser, você deve ter calculado já os custos do discipulado, e se você desejar esse discipulado, eu peço gentilmente que você entre no grupo, porque o grupo vai ser uma forma também da gente ter um contato maior durante a semana, algumas atividades que eu pretendo passar para os irmãos do dia a dia, né, para que a gente possa estar se desenvolvendo e sendo cada vez mais imitadores de Cristo. Tá? Vocês só vão entender mesmo exatamente isso que eu estou falando quando a gente começar. Tá? No primeiro momento, no primeiro encontro, vocês vão entender melhor. A gente vai poder explicar de uma forma mais prática. Tá bom? O desejo do pastor é que todos participem. Agora, se por um motivo ou outro você não puder ou não desejar participar, pode ficar tranquilo, o pastor não vai ficar cobrando você, o pastor não vai implorar para você participar.
é entre você e Deus. Tá? Eu só digo que se você não participar, você vai perder a oportunidade de estar no mesmo pensamento, numa mesma visão. Ok? Então eu só peço isso, que uma forma de você se inscrever nisso, que você entre, tem lá no grupo da PIB Cosmopolita, tem lá o link. Tá? É só clicar naquele link lá que eu coloquei essa semana, eu coloquei hoje também, e automaticamente você estará inserido lá dentro do grupo. Ok? Então aguardo aí a posição dos irmãos. Ok, sem mais delongas, vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. Vamos cantar o hino 392, aquele hino, né, que nós cantamos aí no mês passado, praticamente todo. Aviva-nos, Senhor. Hino 392 do HCC. Pedir que os irmãos fiquem em pé, vamos cantar animados, vamos cantar avivados. Amém? Bastante entusiasmo. Cantar esse hino de louvor ao Senhor nesse momento. Cantemos, os irmãos estão acompanhando, né? Ok. Cantemos. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal de cada coração, desperta o Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais fervor, aumenta nossa compaixão por todo pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Aquele momento agora de oração, momento de intercessão, momento de colocar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos anseios, né? Momento de orar. Eu vou pedir hoje que o nosso irmão Zé Geraldo faça essa oração de intercessão, mas antes você pode levantar a sua mão que ele vai se dirigir a você para pegar o seu pedido, ok? Se alguém tiver algum pedido, algum agradecimento, querer colocar diante do Senhor, é só levantar a sua mão. Temos lá o irmão Geraldo. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu peço oração pela minha esposa Márcia, que ela não está presente, porque está muito resfriada, então ela achou melhor não vir, porque ela está resfriada. E também peço oração pela minha mãe, que de ontem para cá ela não passou bem, e meu irmão está até indo para lá para ver o que a gente pode fazer. Eu peço oração pela saúde dela. Amém. Alguém mais? Um pedido, agradecimento? Pode levantar as mãos, a Geraldo vai até você. Não?
Eu queria pedir também em favor do Davi, né? Ele está também gripado, né? O Nicolas também estava com um começo aí também de gripe. A Noêmia também não está muito bem hoje. Então que Deus possa estar também dando a cura ali, né? Por esse motivo eles não estão aqui nessa noite. Deus possa estar abençoando também a vida deles. Não sei se tem algum pedido aí também alguém da internet. Não temos? Então, eu vou pedir que o irmão Zé Geraldo venha até aqui à frente, que ore, né, glorifique a Deus aí através da oração. Boa noite, igreja. Graça e paz. Irmão, não se sinta constrangido, não, no que eu vou falar agora, que a gente sente de coração. Tem irmão aqui na nossa igreja, irmão e irmã, tá? Sente dores, sente angústia, ansiedade. Esse momento, quando o pastor está aqui, não é que ele está forçando eu ou algum irmão ou irmão falar, eu quero oração. Peça, não tenha vergonha, eu estou na casa do Senhor. Eu não tenho um pingo de medo mais disso aqui. Muitos. Aí você pode pensar assim, irmão, cada um. Nós sabemos que os dedos da mão não é igual do pé. Mas nós estamos na casa do Senhor. É casa de oração, como a palavra de Deus fala. Então eu peço, não tenha, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Não tem, mano. Se quer falar, fala. Não precisa de oração. Às vezes a gente tem um vizinho que está doente, quando chega aqui, nós estamos com um cristão. Isso serve até para mim mesmo, irmão. Então eu peço, por favor, pelo amor de Deus, abra a sua boca, glorifique o nome do Senhor. Ele é todo santo, todo poderoso. Não tem, mano. Não tem, mano. Amém. Eu peço perdão para a igreja, por isso que eu estou passando para a igreja. É? Amém? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus? Amém. Coloque, já que você não falou, põe o seu pedido diante do Senhor. Me perdoe pelas palavras que eu estou falando aqui, diante da igreja, porque nós estamos na casa de oração. Eu não tenho mais um pingo de vergonha de vir aqui na frente. Antes eu vinha, antes eu tremia, está aqui atrás. Hoje eu não tenho. Não tenho porquê, eu estou na casa de Deus. Deus é que nos guarda. Amém? Vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor Deus. Está aqui na tua presença. Como a tua palavra nos fala, Senhor, que tua casa é casa de oração, Senhor. Peço perdão a Ti, Senhor Deus, pelo que eu falei agora, Pai, diante dos Teus filhos amados, meus irmãos em Cristo Jesus, Pai. Perdoa a mim, Senhor, diante da Tua igreja, Senhor. Peço perdão diante do meu pastor, Pai, que está aqui na minha presença, Senhor, que me perdoe, Senhor Deus. Não é questão de criticar, Senhor, é questão de querer falar, abrir a boca, Senhor, e pedir a Tua misericórdia, Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, quero que Tu ouve, Senhor, nossos pedidos, Pai. Desde já, Pai, coloco diante de Ti, Senhor, pela vida da irmã Márcia, Pai, a Tua serva, meu Pai. Amém, Jesus. Que não está andando bem, Senhor Deus, esses dias, Senhor Deus. Mas eu creio que o Senhor está ao lado dela, eu creio que o Senhor está curando, está libertando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita nesse momento, Pai, o lado da Tua serva, Pai, que tem tanto servido a Ti, Senhor Deus, vai servir mais e mais. Porque em Ti, Pai, nós confiamos, Pai, em Teu poder, na Tua unção, na Tua libertação. Ô Espírito Santo de Deus, visita o lado da Tua serva, Pai, nesse momento, Pai. Oh, Deus amado, continua, Pai, nos abençoando, Pai. Sim, em nome do Senhor Jesus, Pai, te coloco diante de Ti, Pai. A mãe do Teu servo, Pai, irmão Geraldo, Senhor, que está lá na Bahia, Senhor Deus. Oh, Deus, nada é impossível para Ti, Pai. Não tem esforço, não tem distância, Pai, diante de Ti, Senhor. Vai de encontro a ela, Pai, nesse momento, Senhor. Visita ela, Pai, em nome do Senhor Jesus, com a Tua autoridade, Pai. Eu te coloco em Tuas mãos, Pai, diante de Ti, Senhor. Também, Pai, acompanha, Pai, o Teu servo que está viajando para lá, o filho dela, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Oh, Deus amado, no seu dia, a hora que ele vai, Pai, se estiver viajando, Pai, esteja com ele, Pai. Amém, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Deus, renova, Pai, espiritualmente a vida de cada irmão que aqui está, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Renova, Pai. E nesse momento, Senhor Deus, eu quero te colocar também, Senhor Deus, a vida do pastor Fernando, Senhor Deus, que pede oração pela esposa dele, Senhor Deus, pelo Davi, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, esteja com eles, aonde quer que ele esteja nesse momento, Pai. Tanto a Tua serva, a irmã Noêmia, como o Teu servo, o irmão Davi, Senhor Deus. Esteja com eles, Pai, abençoando, Senhor. E dando vitória, Senhor Deus. Derramando chuvas e chuva de bênção, Pai. Levando a cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Por toda a igreja, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, aqui, Senhor, abençoando, Pai. Também quero te colocar, Senhor Deus, pela vida a Tua serva, Senhor, que partiu, Pai, está no Teu reino, Pai. Está no Teu braço, Pai. Pelos filhos dela, Senhor Deus, o Gustavo, a Mel, Senhor Deus, o esposo Paulo, Senhor Deus, conforta, Pai, os familiares, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai.
Sabemos nós, Senhor Deus, que era uma pessoa querida aqui da tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas eu creio, Senhor Deus, como a igreja toda creia, Pai, que ela está num lugar melhor do que esse, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a tua palavra fala e confirma, Pai, que lá não existe dor, não existe angústia, ansiedade, Senhor Deus. E assim seja, meu Deus. Também quero te colocar, Senhor Deus, pelos familiares do tio da minha esposa, Rose, Senhor, que também teve a perca essa semana, Senhor Deus, do seu José, meu Pai. E eu creio, Senhor Deus, que ele está contigo, Senhor. Oh, Deus, abençoa e conforta o coração de cada uma das famílias, Pai. Não só essas famílias que eu citei, Pai, mas muitos, Pai, por aí, Pai, que perderam, Senhor. Os familiares essa semana, Senhor. Que o Senhor ouve, Senhor, o nosso clamor, Pai. Aqueles que estão ouvindo esse momento pela internet, Pai, que estão angustiados, Senhor Deus, que o Senhor vai de encontro a eles, conforta o coração deles, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai, Senhor, em teu santo nome, Pai. Nós te pedimos essa noite, Pai. Nos visita, Senhor, desde já, Pai. A cada um que está aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Como igreja, Senhor. Com meus irmãos e irmã, Pai. Em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha confirmar essas vitórias, Pai. Nos pedidos de cada irmão, de cada irmã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, irmão Gerando. Bom, nesse momento nós vamos louvar a Deus, né? Louvar ao Senhor com cânticos e sobre a direção das nossas mulheres, né? Então que Deus abençoe a vida das nossas irmãs e podem vir aqui na frente para juntos louvarmos ao Senhor. Boa noite, paz grande. Eu convido os irmãos para se colocar de pé. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor, peço a ajuda da igreja. Nós não temos instrumento aqui, mas nós temos as nossas vozes que Deus nos deu. E cada um, vamos louvar o Senhor com graça. Esse primeiro louvor que vai cantar, nós vamos cantar, é o 419. Tem uma estrofe dele que eu acho muito interessante. Ele fala bem assim: graças dou pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pelas lutas dessa vida, pela estrela que brilhou, pelas preces respondidas e a esperança que não falhou. Então, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos ter os espinhos, nossos caminhos, nós vamos ter as rosas também. Mas no final fala assim, que não percamos a esperança. A esperança é o qual? Que um dia nós teremos na eternidade com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar? Graças Pelas
mais novo, 52, que fala, tem uma história que ele fala, eu amo muito esse povo, ele fala assim, grandioso és tu. Dá para ler essa história? Não somente temerei ao Senhor, serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vejo quão grandiosas coisas vocês. 1 Samuel 12, 24. E é isso que nós temos visto nas nossas vidas, coisas grandiosas que Deus fazendo nas nossas vidas. Passamos luta, mas muitas coisas Deus tem nos abençoado, principalmente nessa pandemia. Deus tem nos guardado, Deus tem protegido a nossa vida, Deus tem protegido a nossa família. Então é motivo de louvar e agradecer ao Senhor. Amém? Amém. Viva a pensar
ela me atrapalha muito. Eu não consigo ler, se eu fico meio perdida. Eu não sei se eu tiro óculos ou tiro as máscaras. Então, deixa eu ver. Amém?
dar um recado. Agora, no mês de setembro, eu estou querendo fazer... Ai, desculpa, irmão. Eu estou querendo fazer um bazar. Então, eu estava querendo pedir para os irmãos, aquelas pessoas que tivessem roupa para doar para o bazar, sapato, essas coisas que em bom estado, que doasse. E essas coisas que são doadas, como roupa, sapato, blusa de frio, calça, se a gente não consegue vender aqui, elas são encaminhadas para a associação. Acho que todos os irmãos aqui já conhecem, né? Que eles têm uma ONG que é para esse pessoal de rua, que vem, eles pegam esses pessoal de rua, esses que vivem na rua, pega, dá banho, dá comida, tudo, e aquelas roupas que eles vêm, eles jogam fora, descartam e pegam uma limpinha, cheirosinha e vestem eles. Então, todas as roupas que são doadas aqui, quando a gente não consegue vender, nós doamos para eles lá. É igual as que tinha aqui. As que tinha aqui já foram todas para lá. Amém? Então, os irmãos que tiver, pode trazer que será de bom grado. E até mesmo nós mesmos aqui, nós não passamos, mas se uma pessoa precisa e não tem, nós também doamos. Nós fazemos as nossas partes. Jesus não fala, amai o próximo como a si mesmo. Então, é assim, nós amamos o próximo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 5:23. Irmão, dá licença, eu vou tirar essa máscara, eu não enxergo nada sem ela. Parece que ela fica nos meus olhos. Assim. 5:23. Fala assim. Portanto, se você estiver apressado, apresentando suas ofertas diante do altar, e ali se lembrar-se que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta e ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Amém? Então, como falar assim, se você tem algo com o seu irmão, antes de apresentar a sua oferta, vai lá e se reconcilie com o seu irmão antes de apresentar. E aqui eu estou falando sobre oferta. Uma coisa sempre que eu falo assim, dízimo é amor. Dízimo é fidelidade e obediência a Deus. Quando a gente aceita Jesus e somos batizados, nós temos esse compromisso com Deus. Então, dízimo é fidelidade ao Senhor e obediência a Deus. Porque nós fazemos um compromisso com Deus, não é com a igreja, é com Deus. Porque o seu dízimo é para fazer a obra do Senhor. É para pagar, todo mundo já sabe pagar o aluguel, como a gente pagar a luz, que não está barato, está caro, tudo está caro agora, né? Então, são isso, oferta. Oferta é um ato de gratidão. Porque você vai dar, você vai oferecer a oferta, o que tocar no seu coração. Então, oferta é ato de gratidão e de amor à obra do Senhor também. Entendeu? Então, eu queria que neste momento, cada um trouxesse o seu dízimo e sua oferta com amor, fidelidade e gratidão. Amém? Pode trazer. Amém? Vamos colocar de pé para orar pelas ofertas? Os dízimos e oferta, né? Eu já quero convidar o pastor.
A gente já ora também pelo pastor. Vamos chamar também as crianças? Vem cá. Como é o nome dela, Kátia? Vamos estender nossas mãos para aqui para orar. Amém? Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Senhor, por cada oferta, cada dízimo que foi depositado. Que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais os teus servos, meu Senhor. Aqueles que estão trabalhando, que o Senhor possa estar mantendo os seus trabalhos, meu Senhor, e que venham ser mais ofertante, mais dizimista na tua casa. Meu Senhor, e aqueles que não estão trabalhando, o Senhor possa estar abrindo porta de trabalho, meu Senhor, concedendo bênção, meu Senhor. Quero colocar diante de ti, meu Senhor, a tua igreja. Que o Senhor possa estar abençoando cada um que faz parte dessa igreja. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Senhor, aquelas pessoas ao redor aqui da nossa igreja. Abençoando nossos familiares. Abençoa, meu Senhor. Está diante de ti a vida do pastor Fernando. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele. Ele já é um abençoado por ti, meu Senhor. Que tu possa estar estendendo as tuas bênçãos aos familiares deles, meu Senhor, guardando ele. Meu Senhor, eu quero colocar diante de ti o teu servo que vai trazer a palavra, que venha ser semeada nos nossos corações. E através dessa internet possam chegar no coração de quem está assistindo, meu Senhor. Quero colocar diante de ti, meu Senhor, a vida do irmão Geraldo, que vai dar aula ali para Alice. Tu possa estar abençoando a vida do teu servo, meu Senhor, como professor. Abençoando a vida da Alice, meu Senhor, a família dela, que tu possa estar alcançando o coração de cada um. Assim eu te peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém? Deixa eu tirar essa máscara. Som. Uma aguinha aqui. Amém. Só antes de iniciarmos aqui a mensagem, no Dia dos Pais, nós tivemos aqui uma pequena lembrança, né, para os pais que estavam presentes. E parece que teve alguns pais que não estavam no dia, né? Então, se você não esteve presente no dia, só levante sua mão que o irmão Zé Geraldo vai estar entregando para você, se você não recebeu ainda essa lembrancinha do Dia dos Pais. Quem não estava aqui dos pais? Irmão José? O Alan também? Ok. E aí todos ficam devidamente presenteados. Era para mim ter feito na semana passada, mas eu acabei me esquecendo. Ok. Bom, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8. Temos hoje como tema da nossa mensagem, os irmãos viram lá no grupo, né, que foi colocado, o tema da nossa exposição hoje é justo o sofrimento do justo. É mais ou menos um jogo de palavras, mas ele tem uma certa lógica. É justo que o justo sofra? Por que Deus permite o sofrimento do justo? Por que nós passamos momentos de dificuldade? Por que nós, como servos de Deus, somos atribulados? Passamos por momentos tristes, como nós passamos essa semana, de dor, de perda de pessoas.
Né? Por que nós ficamos doentes? Por que nós perdemos a vida, às vezes, com algumas doenças? Se os irmãos observarem nesse tempo de pandemia, a nossa igreja é abençoada, extremamente abençoada. Nós não tivemos nenhuma perda aqui de irmãos por causa da Covid. Né? Nós tivemos agora a perda, né, da nossa irmã Maria, né? Tivemos a perda do pastor Diógenes, que foi Covid, né, mas eu digo em questão de membresia da igreja. Nós não tivemos nenhum caso de perda. Mas as igrejas aí afora, e eu conheço muitos pastores aí de muitas igrejas, que perderam muitos membros. Não foram poucos. A igreja do Brás mesmo é uma das igrejas que mais teve essa perda de membros. A primeira igreja batista do Brás, o pastor Marcos Pérez. A igreja da Penha, muitas igrejas aí tiveram problemas com relação aos seus membros. Pastores aí chegando a toda semana tem que sepultar as suas ovelhas. Né? Então nós somos abençoados por isso. Mas nós não somos diferentes de ninguém, nós não somos isentos de nada. Nós passamos também por dificuldades, por lutas, por tribulações. Né? E o tema da nossa mensagem é justo o sofrimento do justo? É justo que nós soframos? É justo que nós passamos por tribulação? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Afinal de contas, nós fomos salvos por Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Então, por que nós deveríamos sofrer? Nós vemos aí muitas campanhas, né? Pare de sofrer. Pare de sofrer. Será que alguém para de sofrer? Será que nós conseguimos de alguma forma parar de sofrer? Só se nós morrermos. Aí nós paramos de sofrer. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nessa vida, nós vamos sofrer. Até porque, como nós vimos na semana passada, né, nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Então, mesmo que seja um sofrimento por amor a Cristo, nós vamos sofrer. Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo salvos por Jesus Cristo. Então nós vamos ler aqui o texto e nós vamos acompanhar aqui a exposição, vamos destrinchar um pouco esse texto e descobrir o que Paulo fala para nós a respeito do sofrimento. O que ele fala sobre o sofrer, se é justo que nós soframos, se todos nós realmente podemos sofrer. Abra sua Bíblia então, Romanos 12. Nós vamos ler dos versos 18 até o 30. Ou melhor, vamos ler a partir do 17. Tá? 8, a partir do 17 até o 30. Diz assim a palavra de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se fosse dores do parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que não está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus.
Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, te pedimos em nome de Jesus, que nesse momento eu seja usado, Senhor, como canal, Senhor, para transmitir as Tuas verdades aos Teus servos, Senhor. Fala aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Paulo está falando aqui sobre a queda. A queda, os irmãos sabem que além de afetar o homem, afetou também toda a criação. O homem deixou de ser aquela pessoa que foi feita perfeita diante de Deus, a imagem e semelhança de Deus, feita em perfeição. O homem, a partir da queda, a partir do pecado de Adão, ele acabou morto nos seus delitos e pecados, como diz em Efésios. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, por causa do pecado original, o pecado de Adão. E a partir daquele momento, o homem, no desejo de conhecer o bem e o mal, no desejo de ser um pouco de Deus, de pensar um pouco como Deus, de querer saber as verdades que só Deus sabia, o homem caiu na perdição. E ao mesmo tempo que ele teve a sua queda ali, que deixou de ser perfeito, que deixou de ser a criação perfeita de Deus, a natureza também foi afetada. A natureza não é o que nós vimos hoje. Se nós observarmos a forma como o Gênesis descreve a criação, todas as coisas estavam em harmonia. Os homens com os animais, os homens com o meio ambiente, era tudo perfeito. Deus colocou Adão ali para governar todo aquele jardim do Éden. Colocou ele para que tudo ficasse submisso a ele. O Deus deu essa tarefa ao homem de submeter todas as coisas, inclusive os nomes, dar nomes às coisas. Então vivia uma completa harmonia, inclusive o homem com os animais. Depois da queda, a gente vê que houve um cataclisma no mundo. Houve uma mudança no mundo. Nós vemos o que? As tempestades naturais. Nós vemos aí os vulcões entrando em erupção, os terremotos. Nós vemos aí os tornados. Toda semana a gente vê alguma notícia de um desses atos. Recentemente, o terremoto que teve lá no Haiti, que devastou lá o país novamente, depois de 10 anos, novamente, o terremoto, tirando vidas de pessoas. Nós estamos vendo recentemente os vulcões numa atividade fora do comum, causando ali medo nas pessoas que moram em redor, aqueles vulcões. Os furacões que devastam tudo. Há anos atrás tivemos aí a cidade de Nova Orleans sendo devastada totalmente pelo furacão. Então tudo isso é fruto da queda. É fruto da queda do homem. O pecado do homem afetou a natureza, afetou toda a criação de Deus. Não só o homem em si, mas toda a criação. E Deus permitiu isso. E não somente catástrofes naturais, mas catástrofes de todos os tipos. As doenças apareceram, Hoje nós temos aí centenas, talvez milhares aí de doenças diferentes. Agora surgiu essa Covid, de 1 ano e meio para cá, uma doença nova. Cada vez vai surgindo outra. Agora tem um outro vírus lá na África, semelhante ao ebola. Os irmãos acompanharam aí há uns anos atrás o vírus ebola, que era um vírus mortal. E está aparecendo agora uma espécie de um parente desse vírus do ebola. E não se estranhe, irmãos, que depois da Covid vai ficar tudo maravilhoso, não. Logo, logo começam a aparecer outros. A gente vê as variantes aparecendo.
as variantes do vírus. Mal nós tomamos a vacina, já começa a aparecer outras variantes, outras mutações desses vírus. Então o mundo ele vai cada vez mais em decadência, né? Toda a criação perfeita, linda, maravilhosa de Deus, que Ele colocou ali para que o homem dominasse, os animais, tudo, né? Tudo foi afetado pelo pecado. E o texto diz que a criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza, ela aguarda também uma transformação, uma renovação. Ela aguarda, né, de ser redimida também, a natureza. Inclusive, né, por causa desse texto, a gente vê aí muitos movimentos de ambientalistas, né? As pessoas fazendo campanhas aí para tomar conta da terra, para você cuidar do meio ambiente. Tudo isso é muito bom, claro, devemos fazer isso. Afinal de contas, temos que cuidar da nossa casa. Nós vivemos nesse mundo, nós não vamos deixar as coisas, né, serem devastadas, os animais extintos, acontecerem os incêndios florestais. Não, o ser humano ele tem responsabilidade sobre o seu habitat, né, o lugar onde ele vive. Então, devemos fazer isso? Sim, cuidar, né, cada um assumindo o seu papel e tendo essa responsabilidade, né. Mas a natureza, ela vai cada dia piorando também, né, porque o texto diz que ela geme como dores de parto. Aquele sofrimento. Então o sofrimento tomou conta de todas as esferas da vida. Então veio as catástrofes, vieram as doenças, né, e vieram os problemas do ser humano. Os problemas emocionais, né, os problemas sociais, os problemas de relacionamento, né, e o pior de todos os problemas, que é a morte. Todos nós enfrentaremos a morte, a não ser que Jesus venha antes. Por isso que às vezes a gente fica torcendo, vem Jesus, vem logo, porque eu não quero morrer. Eu vou, né? Nós vamos ser arrebatados com Cristo em vida, se Jesus voltar antes. Mas se Ele não voltar antes, com certeza Ele vai voltar para cada um de nós individualmente. Um dia nós iremos enfrentar esse momento. Eu fico observando, né, toda vez que falece alguém, né, assim, na igreja em especial, né, eu já fiz alguns velórios, né, não é nada agradável, uma coisa terrível, né, mas faz parte do chamado, né. Então o pastor está lá, tem que fazer lá o culto, tem que, né, se segurar ali às vezes emocionalmente, não é fácil, né. E é difícil, quando a gente vê ali a pessoa, né, você fica imaginando, puxa, há poucas horas a pessoa estava se relacionando ali com a sua família, a pessoa estava falando, a pessoa estava fazendo alguma coisa, agora você vê a pessoa aqui estática. Você fica pensando, como será o dia que eu estiver aqui? Isso passa pela nossa cabeça, não adianta a gente se enganar, que não adianta. A gente vê a pessoa ali, a gente se vê ali. A gente fica imaginando, falando, como será no meu dia? Será que vai ter tantas pessoas aqui ao meu redor? Será que vai ter homenagens para mim? Né? Como que vai ser o meu dia? Porque nós sabemos que fatalmente passaremos por isso. E nós ficamos observando ali, e você percebe ali o dano que a queda do homem causou. Ali é o ponto culminante da queda do ser humano, da queda de Adão, a morte. Que nós sabemos que nós estamos aqui agora, alegres, festivos, e amanhã podemos ser nós que estejamos ali naquela situação. Todos nós passaremos. E o maior sofrimento da nossa vida é quando nós perdemos alguém querido, alguém que nós amamos, alguém que nós prezamos. Dói lá no fundo da alma. É triste, né? Os irmãos não sabem o que é você fazer um velório de uma ovelha. É duro. É doído. É como se você estivesse fazendo um velório de alguém da sua família, que na verdade é sua família, seu irmão, sua irmã. Nós somos irmãos em Cristo.
Então você está ali velando uma pessoa da sua família. Não é fácil. Mas é fruto da queda. E Paulo mostra aqui, né, o fruto dessa queda. Mas ele também nos dá aqui a esperança. Ele não dá esperança. Ele não fala em nenhum momento do texto que nós não seremos passíveis de nenhum tipo de sofrimento. Muito pelo contrário, ele fala que nós sofreremos sim. Mas tudo isso tem um plano de Deus por trás disso. Por que o justo sofre? Né? Quando terá fim todo esse sofrimento? Por que é necessário, né, que nós passemos por esses momentos de sofrimento? Né? Isso Paulo nos dá aqui as respostas. A gente precisa pensar primeiro, antes de ver a resposta de Paulo, que na nossa existência, aqui nesse mundo, nós passamos por 3 dimensões temporais do tempo que nós vivemos nesse mundo, né? Que é o passado, o presente e o futuro. Né? Nós temos um passado, nós temos uma história que já passou, que não volta atrás. Se a gente fez alguma coisa errada, não vai voltar atrás. Se o que fez certo, bom, o que fez errado, pede perdão para Deus, porque já passou, já não tem mais volta. Né? Nós temos um presente, que é a nossa vida hoje, e temos um futuro também. Mesmo que nós vivamos mais 5 minutos, nós ainda temos 5 minutos de futuro. Todos nós passamos por essas dimensões. Né? Agora, quando nós pensamos na redenção, no critério da redenção, da salvação, como que nós interpretamos isso? Primeiro, o passado. Nós obtemos a nossa salvação em Jesus Cristo. Em algum momento da sua vida, você foi um ímpio. Você não cria em Deus. Você não vivia para Deus. Você não tinha se entregado para Deus. Hoje nós somos salvos, porque em algum momento da história, nós nos entregamos para Jesus. Nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e nos entregamos para Ele. E nesse momento que nós nos entregamos para Ele, Ele nos perdoou os pecados, nos justificou e nos salvou. Estamos salvos. Mas também temos um presente. Vivemos no presente sob a orientação do Espírito Santo. Nós vivemos a vida cristã, nós obedecemos a Deus, nós louvamos a Deus, nós vivemos uma vida buscando a santidade de Deus por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo na nossa vida. O Espírito Santo está habitando na vida de cada um de nós. E temos também um futuro, que é a nossa esperança. Lá em Coríntios diz que se a nossa vida se limitar somente a esse modo terreno de viver, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos com Ele. Então a nossa fé é vã, a nossa fé é inútil, porque nós cremos que Jesus ressuscitou para que um dia nós ressuscitássemos com Ele. E isso ainda não aconteceu. E nós não vemos isso. Portanto, é esperança. Paulo aqui no texto, ele diz que a esperança que você vê não é esperança. Se você está vendo, né, então não é uma coisa futura, é uma coisa presente. Se eu estou vendo aquilo que eu espero, então eu não preciso esperar mais. Mas a esperança é aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não enxergamos, aquilo que ainda não aconteceu, mas que nós cremos que vai acontecer. Por exemplo, a ressurreição de Cristo, já aconteceu a ressurreição de Cristo, e nós cremos. Mas a nossa ressurreição não aconteceu ainda, mas nós cremos que ela vai acontecer. Se nós não cremos que nós vamos ressuscitar em Cristo, a nossa fé é vã. Porque o complemento da salvação que Jesus Cristo nos dá, ela ocorre ali no momento da ressurreição. Porque é justamente naquele momento que Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte no momento que Ele ressuscitou. Não foi no momento que Ele morreu. Porque no momento que Ele morreu, Ele estava morrendo. Então, quando Ele ressuscita,
ele vence a morte. E ele promete que nós também seremos afetados por essa vitória. Um dia nós morreremos, mas também um dia nós ressuscitaremos para viver com Jesus Cristo por toda a eternidade. Essa é a fé do cristão. Se o cristão não crê nisso, primeiro que ele não é cristão. Porque faz parte da doutrina cristã, faz parte do ensinamento cristão, faz parte da palavra de Deus, de que nós ressuscitaremos. Aí no passado surgiram algumas teorias, algumas teologias dizendo que a ressurreição de Cristo não era algo histórico, não era algo real, mas era algo que acontecia nos nossos corações, nas nossas mentes. Era só uma ilustração, né? Mas que Jesus Cristo não teria ressuscitado em carne, em corpo. Né? Isso se tornou uma heresia, isso não é bíblico. Muito pelo contrário, diz que Cristo ressuscitou. Inclusive, nos textos falam que houveram muitas testemunhas dizendo sobre esse relato. Então, a maior esperança do crente é a sua ressurreição. Não é que nós vamos nos livrar dos nossos problemas, que nós vamos nos livrar das dificuldades. Essa não é a nossa maior esperança, porque nós nem sabemos se nós vamos nos livrar das nossas dificuldades. Pode ser que nós vivamos uma vida de sofrimento. Eu conheço crentes que adquiriram aí algumas doenças e sofreram de verdade. Sofreram até a morte. Sofrimento intenso. Mas é porque Jesus quis assim, porque Deus é injusto com as pessoas? Não. Porque faz parte da queda. Faz parte do pecado original. Não temos como nos livrar dos efeitos do pecado de Adão. Até porque nós nascemos já com essa semente. Então não há como nos livrar dessa situação. Apenas nós temos a esperança futura. Então nós temos essas três missões: o passado, o presente e o futuro. Hoje nós estamos no presente. Então, enquanto nós, entre o passado em que Cristo nos salvou e o futuro, que é a esperança que nós temos da ressurreição em Cristo, nós temos que viver o presente. E o presente é o aqui e agora, é o hoje. Então, se nós estamos sofrendo por alguma situação, né, nós só vamos deixar esse sofrimento quando nós morrermos. A nossa vida presente, aqui nesse mundo, nós temos que passar por tribulações, por lutas. Nós estamos sujeitos a todo tipo de situação, a enfermidades, a desemprego, a mortes de pessoas queridas. Nós estamos sujeitos a ser atropelados na rua. Nós estamos sujeitos a sofrer qualquer tipo de situação. Não é porque nós somos crentes, que nós somos salvos em Cristo, que nós estamos livres dessas condições. De jeito nenhum. Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos a graça de Cristo. Nós temos o melhor que Deus pode dar para alguém. Isso sim, que é a sua graça, a sua misericórdia. Mas nós não somos isentos de nada. E às vezes nós nos portamos como se nós fôssemos filhos prediletos de Deus. Como se nós tivéssemos algum privilégio especial pelo fato de seguir a Cristo. Mas nós não temos garantia de nada. E não é porque Deus quer nos punir de alguma forma, não. Porque isso é consequência da queda. As consequências do pecado nós temos que arcar. Quando nós pecamos contra Deus, Deus nos perdoa. Só que as consequências ficam. Quantos pecados nós já cometemos que as sequelas, as consequências, elas perduram até hoje? Não são poucos. Porque as consequências ficam. O perdão é certo, Jesus nos perdoou dos nossos pecados passados, presentes e futuros, na cruz. Mas as consequências dos pecados, elas permanecem. E algumas das consequências do pecado são os sofrimentos que nós passamos, porque existe a graça comum de Deus. A graça sobre todos os homens, sobre todas as pessoas. Então Deus
nos dá a graça especial, né, da revelação da sua palavra, mas também a graça de sermos iguais a qualquer outras pessoas nesse mundo. No versículo 15, Paulo fala sobre a nossa adoção, e essa adoção está incompleta ainda. Né? A gente pode observar aqui nesse texto que Paulo usa elementos do presente, mas elementos do passado, do presente e também do futuro. Por exemplo, ele diz aqui da nossa adoção, né? Nós fomos comprados por Jesus Cristo, pelo seu sangue, né? Custou o sangue de Cristo, comprados por Deus, Deus nos salvou e nós nos tornamos filhos dele. Só que essa realidade é uma realidade que já existe, nós somos filhos de Deus, mas a nossa adoção completa vai se realizar apenas na sua vinda, quando ele vier. Então ele usa aqui esses momentos, ele faz essa junção. Lá no versículo 30, se os irmãos observarem, ele fala assim: e os predestinou a eles, e também os chamou. Ele está falando dos salvos em Cristo. E os que chamou, a eles também justificou. Então, primeiro, chamou, Deus nos chamou para a salvação. Nós respondemos a essa chamada, como? Recebendo a Ele em nossa vida, aceitando a Ele como nosso Senhor e Salvador. Então, passado. Ele também nos justificou, Ele imputou sobre nós a sua justiça. Nós estávamos falando hoje pela manhã sobre a questão da lei, que o homem não é capaz de cumprir a lei por causa da sua natureza pecaminosa. Ele não consegue cumprir toda a lei. Então o que aconteceu? Jesus veio e cumpriu a lei por nós. E ele fazendo isso, ele se tornando justo diante de Deus, né? Ele tomou sobre si os nossos pecados e em troca nos colocou a sua justiça. Então nós somos justos diante do Senhor. Por isso que a pergunta, né? É justo o sofrimento do justo? Não é justo no sentido de que nós somos bonzinhos, senão nenhum de nós seremos justos aqui. Justos por causa de Cristo e não por causa de nós mesmos. Não por causa da nossa justiça própria, não porque nós servimos a lei de Deus de uma maneira perfeita, não, mas porque Cristo nos justificou. Então isso, a justificação se dá no momento da salvação. Você se tornou um servo de Cristo, você foi regenerado, ou seja, você nasceu de novo, por isso que a gente fala do novo nascimento, e no momento que você nasce de novo, que você deixa o velho homem para trás, você automaticamente é justificado por Cristo. Então nós somos salvos e nós somos justificados. A eles também glorificou. Nós já fomos glorificados? Sim ou não? Nós já recebemos a nossa herança com Cristo? De certa forma sim, mas de certa forma não. Na verdade, Paulo está dizendo, vocês já estão glorificados. Vocês vão receber a vida eterna. Vocês serão glorificados com Cristo no momento da ressurreição dos mortos. Só que ainda nós não recebemos isso, nós não vemos isso. Nós nem sabemos como é isso. Nós vemos pelo texto bíblico, né, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né, depois os outros ressuscitarão e subirão com Cristo, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, né, toda essa dinâmica. Mas todos nós seremos transformados, inclusive o nosso corpo vai ser transformado. Então fica tranquilo, se você não gosta muito do seu corpo, do seu cabelo, do seu olho, a gente vai ser transformado. Glória a Deus por isso, né? Todos nós seremos transformados. Né? Então não precisa ficar preocupado se o meu cabelo vai ser assim, se o cabelo vai ser assado, né? Se eu tenho pouco cabelo. Né, Alain? Alain é meu parceiro aí. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Que nossos corpos serão transformados, vão ser todos lindos, maravilhosos, todos os cabelos perfeitos, os olhos mais claros do mundo e tudo mais, né? Só que ainda não aconteceu, mas isso vai acontecer. E é exatamente aqui que entra
a nossa esperança. Nós vivemos como se isso já estivesse acontecendo. Por isso que Paulo fala aqui das dores de parto. A mulher grávida, né? Os homens não fazem a menor ideia como é isso. Mas, assim, pelo que a gente ouve, as mulheres quando estão grávidas, elas já estão vivendo aquele momento. Como se estivesse lá cuidando do filho. Aí fala com o filho, né? Faz uma comida lá, fala para o filho, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Como se já existisse ali. Como se ele já estivesse presente. Não é assim as mães aí? Estou falando, estou certo no que eu estou falando? Né? Assim, é aquela expectativa, é algo assim maravilhoso. Aquela esperança. Da mesma forma, é a nossa esperança em Cristo. Nós ainda não nos apropriamos dessa esperança, mas é como se nós já estivéssemos vivendo nela. E é exatamente isso que o texto diz. A esperança não é o que se vê, porque se a gente vê, não é esperança. É claro que as mulheres vão lá no médico, né, põem ultrassom e tal, e vê aquele formato lá do bebê. Que bebê mais lindo do mundo? Todos são iguais. Não tem diferença nenhuma. Inclusive até quando nasce, né, a famosa cara de joelho, né? O bebê mais lindo do mundo. Aí você vai ver assim, aquele joelhinho assim, né, aquela testinha assim. Né? Aí passam uns dias, aí a criança vai realmente, né, vai mantendo uma outra aparência. Né? Mas no ultrassom você vai ver, é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Você não está vendo aquela criança, você não sabe como que ela é. A gente sabe que ela é perfeita, ou se tem algum probleminha, a gente já dá para saber, tal, tudo. Né? Mas você fica naquela expectativa. Não veja a hora de chegar ao parto para ver a carinha dele. É todo desejo da mãe e do pai também. Eu lembro quando o Nicolas nasceu e o Davi nasceram, que eu estava ali na sala do parto junto com a Noêmia. Só o Raul, que eu não vi, porque ele estava com um cordão enrolado no pescoço, estava correndo alguns riscos e tal. Então a médica achou melhor não ficar na sala. Até para aquela ansiedade, aquela coisa toda. E ele nasceu um pouquinho antes do tempo, né? Foi um pouco prematuro. Agora os outros dois já estavam lá. E aquela ansiedade, falou, puxa, eu não vejo a hora de sair logo para a gente ver a carinha deles. Então fica aquela expectativa. E a nossa vida com Cristo é assim, a gente não foi redimido completamente. Falta algo ainda. Falta a glorificação. E ela se dá nesse momento, no momento da ressurreição dos mortos, quando nós viveremos para sempre com o Senhor. Então o texto diz que essa adoção ainda há de ser revelada. Aí Paulo no versículo 18 ele fala, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Nós vivemos nesse mundo momentos difíceis, momentos tristes, angustiantes, mas também vivemos momentos bons. Né? Quem aqui não tem nenhuma experiência para contar, tal época da minha vida foi maravilhosa. Todos nós temos essa experiência. Afinal de contas, por isso que nós gostamos de viver, porque nós temos momentos bons. Se a gente só levasse paulada a vida inteira, a vida não teria nem graça. Mas temos momentos bons. Mas os sofrimentos também, eles nos perturbam. Né? E Paulo fala aqui, né, que os sofrimentos do presente que nós vivemos agora, eles nem se comparam com a glória que será revelada em nós. Ou seja, todos os bons momentos que nós vivemos aqui, por melhores que forem, eles também não se comparam com a glória que a gente vai ter lá. Então, minha vida teve coisas ruins, mas teve coisas maravilhosas. Mas a glória, quando for revelada, vai ser mais maravilhoso ainda. Muito mais maravilhoso. E a gente não consegue nem expressar isso. As pessoas perguntam, mas como que vai ser essa vida? A gente não sabe também, exatamente. Né? Paulo fala algumas coisas, né, que ele subiu lá ao terceiro céu e Deus falou algumas coisas para ele. Lá em Apocalipse, né, fala das ruas de ouro,
né? Lugar preparado ali por Deus, tudo. Então, são figuras, né, que assim, são expressadas para que a gente possa compreender a dimensão disso. Eu nunca me imaginei assim numa rua de ouro. Acho que ninguém aqui nunca andou numa rua de ouro, né? Mas assim, é algo diferente, né? Uma coisa diferente. Não que no céu vai ter ruas de ouro, não é isso. É uma figura de linguagem. Mas é uma coisa para mostrar a dimensão, né? Como é extraordinário essa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Versículo 20 fala que a natureza ela se tornou inútil, não por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus, daquele, né, que a sujeitou. Se tornou inútil. Deus tornou a natureza com uma utilidade. Deus criou todas as coisas com a sua utilidade. E por causa da queda, ela se tornou inútil. Por isso, né, da questão da queda, que nós sofremos esses efeitos do pecado. A natureza não tem culpa de nada, né, porque a natureza não pecou. A natureza é um ser, não é um ser, né, não é algo existente, assim, no sentido de ter personalidade, pessoalidade. A natureza ela não teve culpa, o homem teve culpa. O homem acabou por destruir aquilo que Deus criou, né, trazendo aí as consequências para a sua vida, né? Mas aí, além desse momento que nós vivemos, que Paulo diz que nós temos que passar pelas tribulações, que nós temos que enfrentar essas dificuldades, Paulo também nos dá um alento. Vamos lá no versículo 26, diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Em algumas versões aí diz alguns gemidos inexprimíveis, que não se podem expressar. E aquele que sonda os corações sabe qual a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. O sofrimento é algo que nos causa ansiedade. É algo que nos causa, às vezes, problemas sérios, problemas, inclusive, psíquicos, emocionais, que às vezes nos impedem até de orar. Né? Quando a gente passa um problema muito sério, muito difícil, às vezes nós nos rebelamos contra Deus, nós nos revoltamos contra Deus, achando que a culpa é de Deus. Às vezes ficamos tão entristecidos que não queremos falar com Deus. Às vezes nos sentimos tão pequenos, tão inúteis, que achamos que Deus não quer nos ouvir. Por isso Ele nos deixou essa esperança. Ele nos deixa o quê? O Espírito Santo, que Ele intercede por nós. O Espírito Santo nos acompanha todos os dias. Afinal de contas, o Espírito Santo habita em cada um de nós. Então, quando nós estamos naquela situação que não queremos orar, não queremos falar com Deus, o Espírito Santo que está conosco, ele intercede em nosso favor. Ele é a pessoa da Trindade que nos ajuda nesses momentos presentes que nós vivemos aqui. Esses momentos que nós temos que enfrentar até que o nosso Salvador volte. Então, nós não estamos sozinhos, nenhum de nós estamos sozinhos. Todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, sabemos que o Espírito Santo de Deus está agindo conosco nesses momentos difíceis. Não estamos sós. Tem até uma música, né? Um hino que fala isso. Nós não estamos sós. Deus conosco está. Em nenhum momento Deus nos abandona. Nós não somos abandonados por Deus em nenhum momento. Quando nós estamos separados de Deus é porque nós abandonamos a Deus. Nós deixamos Deus de lado. Mas o Espírito Santo ele está conosco, cuidando de cada situação, né? Nos socorrendo na fraqueza, como diz o texto. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo intercede por cada um de nós. Versículo 28 diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam,
Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não sabe qual é o propósito, mas pode ter certeza que tudo concorre para a glória de Deus. Tudo tem um propósito. Eu estava lá no velório da irmã Maria e estava vendo aquele povo, tinha bastante gente lá. O irmão Geraldo estava lá comigo, a irmã Márcia, representando lá a nossa igreja. E tinha bastante gente, bastante parentes, amigos. E eu fiquei observando aquele ambiente e falei, ó, a irmã Maria já foi. Deus recolheu, levou para junto dela. Mas tem essas pessoas aqui que muitas delas não conhecem a Deus. Nunca ouviram a palavra de Deus. E esse é o momento. Esse é o momento de evangelizar as pessoas. Eu falei, não, eu vou falar de Jesus, falar que Jesus salva, que sem Cristo não há salvação. E nós pregamos ali, depois veio tinha um outro pastor também da Assembleia de Deus, aí eu passei a palavra para ele também, ele ratificou tudo, pregando o evangelho naquele momento. A gente não sabe se daquelas 2 mensagens que foram dadas ali, se alguém ali vai se converter. Mas a semente do evangelho foi plantada. E se alguém se converter ali, vocês podem ter certeza que o plano de Deus, um deles pelo menos, era que aquela pessoa fosse salva através daquela situação de morte. Deus age assim. Às vezes acontecem tragédias, coisas horríveis, com crentes, que a gente fica imaginando, Deus é injusto. Deus não pode fazer uma coisa dessa. Só que o fruto que ocorre daquela situação, às vezes é coisa inimaginável. Pessoas que jamais se converteriam a Cristo, vendo aquela situação, ouvindo uma palavra ali, as pessoas se convertem, se entregam a Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo está dentro dos planos do Senhor. Nada escapa aos planos de Deus. Por que isso? Ele diz aqui, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós sofremos, sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que é justo o sofrimento do justo? Porque quando nós sofremos, nós cada vez nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Nós nos tornamos semelhantes a Cristo, porque Cristo sofreu. Cristo sabe o que é padecer. Lá em Isaías 53, diz que Jesus é um homem de dores, que sabe o que é padecer. E sofreu por nós. E às vezes algum sofrimento que não se compara com o sofrimento de Cristo, nós já ficamos desesperados. Nós já ficamos angustiados. Sendo que Cristo sofreu para que nós pudéssemos ter a esperança dessa nova criação, dessa nova vida com Cristo, da vida eterna com Jesus. O texto diz que haverá uma nova criação. Deus vai restaurar todas as coisas. Lá em Apocalipse diz que haverá novos céus e nova terra. A gente não sabe também a dimensão disso, se vai ser aqui nesse mundo, se vai ser em uma outra esfera, a gente não sabe. Mas a certeza é que Deus vai restaurar todas as coisas. Não apenas o nosso corpo, não apenas a nossa alma, mas toda a sua criação. Por isso que diz que geme com dores de parto, porque aguarda a redenção do homem. Aguarda que nós sejamos adotados como filhos, para que a partir desse momento toda a criação seja restaurada. Essas são as bênçãos de Deus. Deus não pode tirar as consequências do pecado. Estão feitas. Deus não vai tirar as consequências, não vai tirar as sequelas, mas Ele nos dá a esperança. E essa esperança, meus irmãos, não existe coisa melhor de nós pensarmos do que sobre isso. Quem de nós não deseja esse dia maravilhoso em que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais morte?
Não existe lugar melhor do que esse, meus irmãos. E é a nossa esperança. Já recebemos, mas ainda não desfrutamos. Mas a nossa esperança é que nós vamos desfrutar de tudo isso. Por isso, a resposta à pergunta, né? A pergunta inicial, é justo o sofrimento do justo? Sim, é justo. Nós sofremos por causa do pecado. Então é justo que o justo sofra. Porque ele tem a esperança da vida eterna, a esperança da sua redenção em Jesus Cristo. Esse é o enigma, né, desse tempo presente, né, a questão do sofrimento. Tantas pessoas aí falam sobre sofrimento, né? E Paulo aqui, ele não está preocupado em resolver esse enigma, né? Porque o justo sofre, por que tem que sofrer? A preocupação dele não é essa. A preocupação dele no texto é nos lembrar, né, que esse sofrimento, no tempo de Deus, ele será transformado. Todos nós seremos transformados, né? A redenção do nosso corpo significará o final do sofrimento da humanidade. Quando isso acontecer, quando a nossa salvação se concretizar por completo através da redenção, todo o sofrimento que nós vemos aqui acaba. Então, nós precisamos aprender a viver com o sofrimento. Precisamos aprender a viver com as tribulações, com as dificuldades. Precisamos aprender a lidar com elas. Porque ele não vai nos acompanhar até o final das nossas vidas. Mas quando nós aprendemos, quando nós temos essa esperança de que todas as coisas serão restauradas, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes, porque nós sabemos que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus alimente, né, cada vez mais no nosso coração, na nossa alma, essa esperança. Que nós possamos viver essa esperança a cada dia. Quando estivermos passando por alguma tribulação, alguma luta, lembre-se, tudo isso vai acabar um dia. Tudo isso vai acabar. E vai acabar de uma maneira gloriosa. Nós vamos desfrutar de tudo de bom e do melhor que Deus tem para nós. Às vezes achamos que tudo que Deus tem de bom para nós está nesse mundo. Não. Nesse mundo não se compara. Não se compara com o que nós vamos ter com Cristo na sua eternidade. Não se compara. Amém? Vamos orar, vamos louvar a Deus. Fique de pé nesse momento. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os teus servos. Aqui está cada um de nós, Senhor, que tem depositado essa esperança em Ti, Senhor. Essa esperança, Senhor, que um dia deixaremos esse mundo de sofrimento, esse mundo, Senhor, de tribulação, de dor, de morte, e estaremos contigo eternamente desfrutando, Senhor, da Tua salvação. Obrigado, Senhor, por essa promessa. Obrigado por essa esperança que o Senhor nos dá a cada um de nós, que nos faz viver, Senhor, de uma maneira diferente, que nos faz pensar, Senhor, de uma maneira diferenciada nesse mundo, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor, que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado aqui nesse mundo, mas que nós possamos estar com os olhos voltados, Senhor, para a redenção que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Continua, Senhor, nos abençoando, continua cuidando, Senhor, de cada um de nós. Nos dá, Senhor, bênçãos, Pai, a cada dia, Senhor. Nos dá livramentos, Pai. Nos dá, Senhor, motivos para sermos gratos a Ti a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que dedicou esse tempo nesta noite para estar aqui na Tua casa, glorificando e exaltando o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno desse louvor, dessa adoração. E nesse momento eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares, às nossas casas, nos leve em segurança, em tranquilidade, nos dá uma semana, Senhor, de paz, uma semana de bênçãos. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Cuida, Senhor, dos Teus servos. E que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós,
hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Uma semana de bênção para todos, em nome de Jesus.